Bom, vamos lá. Se você não tá revoltado, indignado, se você tá bem hoje, tá tranquilo, talvez o vídeo que eu vou mostrar hoje vai mudar isso. Talvez esse seja o vídeo que vai te deixar maluco da cabeça, puto da vida, vai te deixar revoltado, assim como eu fiquei e como muita gente ficou, depois de ver o que essa senhora falou aqui. Porque o vídeo de hoje é para contar a história da desembargadora escravizada. Será que ela foi escravizada mesmo? Essa é a história da Eva do Amaral Coelho, a desembargadora, a juíza de segunda instância lá do Tribunal de Justiça do Pará, que você deve ter visto essa semana, viralizou, fez uma fala que repercutiu muito em vários veículos do Brasil, em veículos como, por exemplo, o G1, o Poder 360, o Globo, o UOL Notícias, a Band, outros veículos, TV, sites, jornais, todos repercutindo a fala, no mínimo, absurda, né? Talvez absurdo seja um eufemismo, mas uma fala totalmente descolada, desconectada da realidade do povo brasileiro, dessa senhora, a Eva do Amaral Coelho, que, ao reclamar da perda salarial de uma classe que está entre as mais privilegiadas do Brasil, acabou mostrando como é que funciona a mentalidade da elite brasileira. E eu vou contar para vocês qual foi a minha participação como jornalista na repercussão dessa declaração, né? Porque antes disso tudo acontecer, no começo da semana, antes de todos esses veículos publicarem a fala dessa senhora, eu recebi essa dica, a dica de uma fonte que eu não conheço, que me enviou esse e-mail no dia 14 de abril falando sobre as declarações da desembargadora. Então a fonte me fala aqui que a desembargadora estava dizendo que não estava conseguindo ir para médico, que estava passando fome pela falta de vale alimentação e que os juízes deveriam em breve entrar na lista de trabalho escravo. Eu vi esse texto, eu vi esse e-mail e logo em seguida eu vi o vídeo. Não consegui fazer a reportagem na época, porque eu estava com outras matérias aqui na fila, mas eu vi o vídeo e eu vou mostrar para vocês o vídeo da fala completa da desembargadora Eva do Amaral Coelho e em seguida eu venho aqui para comentar essa fala. Antes, um contexto, essa fala foi feita na terceira turma de Direito Penal lá do Tribunal de Justiça do Pará, uma turma que é presidida pela juíza Sara Castelo Branco Rodrigues, que estava fazendo aniversário nesse dia. Então, por causa disso, a juíza Eva toma a palavra para felicitar, para celebrar o aniversário da colega e em seguida faz o seu desabafo e a gente vai ouvir. O áudio não está muito bom porque ele foi tirado de uma transmissão online lá do Tribunal de Justiça, mas a gente vai ouvir, eu acho que dá para ouvir bem. Eu quero saudar que a senhora fez aniversário, desejando-lhe sabedoria, paz, saúde, muita luz. Que a senhora continue sendo essa pessoa que espalha, né, beleza naquilo que a senhora escreve. Todas as vezes que um colega faz aniversário, a senhora coloca uma mensagem muito bonita. Com esse dom que Deus lhe deu de escrever, de transmitir por meio de palavras tudo aquilo que vem do fundo da sua alma, do seu coração. Que Deus continue mantendo esse dom que Ele lhe deu e que a senhora realmente continue espalhando tudo isso entre a gente, porque é muito salutar num ambiente tão frio que a gente vive aqui, um ambiente tão difícil, tão pesado, tão cheio de mazelas, e que a cada dia essas mazelas se aproximam cada vez mais do buraco. Eu acho que a gente não está mais nem no fundo do poço, a gente está no fundo do alçapão. Né? Agora mesmo eu estou com a resolução aqui que limita a nossa verba remuneratória e hoje nós passamos de cidadãos que zelam pela proteção, pelo direito, pela distribuição da justiça entre os jurisdicionados, nós viramos os vilões da história. Nós somos os bandidos agora. Então, assim, as narrativas construídas fazem com que cada dia mais você se desgoste de pertencer à magistratura. Infelizmente, é isso que está acontecendo. Os juízes de hoje estão sendo vistos como bandidos, como pessoas sem escrúpulos, pessoas que querem ganhar muito sem fazer nada. Eu gostaria
faria assim que uma parte da população viesse viver o dia a dia do juiz e do desembargador. Bom, esse desgosto, essa revolta que ela está sentindo, vocês entenderam que é por causa de uma série de perdas remuneratórias que os juízes vão sofrer, né, que vão ter nos próximos meses aí, depois de uma série de decisões que começaram lá no STF, com o ministro Flávio Dino, que resolveu, nas palavras deles, moralizar a remuneração dos magistrados e cortar uma série de penduricalhos que não são salário, né? São verbas indenizatórias, auxílios, indenizações, enfim, uma série de benefícios que os juízes acoplam à remuneração para turbinar os salários e, inclusive, estourar o teto constitucional que limita, né, o salário dos servidores. Então, o ministro Flávio Dino deu uma decisão nesse sentido, essa decisão passou pelo CNJ, pelo Conselho Nacional de Justiça, que cortou uma série de remunerações e isso irritou a Eva do Amaral Coelho, que acha que a população deveria defender o salário dos juízes como se esse fosse um grande problema do povo brasileiro. Sabe, para verificar como é que a gente trabalha. Ninguém trabalha só aqui. Até porque se nós trabalharmos só aqui, aí que a justiça não vai andar. Nós trabalhamos num número enorme de horas extras em casa, sacrificando fim de semana, quando a gente está de plantão. Nós de plantão não estamos aqui, nós estamos trabalhando em casa. E fora os dias que se trabalha à noite, revisando votos, votando em plenário virtual, revisando votos de colegas. Então, dizer que o juiz não trabalha e que persegue verbas e mais verbas e mais verbas como privilégios, como penduricalhos, uma expressão tão chula e tão vagabunda que jogaram em cima da magistratura, que hoje a gente vive uma tensão enorme porque não se vai ter daqui a algum tempo como pagar nossas contas. Penduricalhos. Ela ficou muito irritada com a popularização desse termo para se referir ao salário dos juízes, à remuneração dos juízes, porque ela está dizendo que os juízes trabalham muito, trabalham inclusive no fim de semana, trabalham fazendo hora extra e, portanto, merecem receber o dinheiro que eles recebem. Mas, com todo respeito, juíza Eva, sabe quem trabalha também muito e com hora extra, nos fins de semana? A maioria da população brasileira, todo mundo. Eu, como jornalista, cansei de trabalhar fim de semana, cansei de emendar um fim de semana no outro trabalhando em plantão, enfermeiros, médicos, professores, todo mundo trabalha mais do que deveria e recebe menos do que deveria, né? A classe trabalhadora brasileira é uma classe que trabalha por horas e horas e horas e horas e não recebe nem metade, nem um terço, nem 25% do que recebe a juíza Eva do Amaral Coelho e seus colegas que estão reclamando agora dos penduricalhos. E, para a gente entender o que são esses penduricalhos, eu vou mostrar para vocês aqui o que a Eva está reclamando de ter perdido como penduricalhos depois da decisão do CNJ. Os penduricalhos, aqui eu tirei de uma matéria da BBC News Brasil, que está listando todos os penduricalhos, esses benefícios que os juízes agora vão deixar de receber. Entre esses benefícios estão, por exemplo, auxílio natalino, auxílio combustível, auxílio moradia, mesmo nos casos em que os juízes já têm uma casa, eles recebem auxílio moradia, licença remuneratória para curso no exterior. Imagina, você vai fazer um curso no exterior e você recebe uma indenização por isso. Auxílio natalidade, auxílio creche, enfim, uma série de benefícios que a maioria da classe trabalhadora brasileira jamais sonhou em receber, né? Não faz nem parte do nosso horizonte receber esse tipo de indenização, como por exemplo isso aqui. Isso aqui é um absurdo. Licença compensatória de um dia de folga por 3 dias trabalhados. Ou seja, a cada 3 dias de trabalho, os juízes do Brasil têm direito a um dia de folga. Se eles não tiram esse dia de folga, eles tinham o direito de receber uma compensação por isso. Veja só a loucura. Mas, mesmo assim,
A decisão do CNJ manteve uma série de penduricalhos, uma série de benefícios que não entram nessa lista de cortes, como, por exemplo, diárias extras, ajuda de custo de remoção, quando o juiz muda de comarca, ele recebe uma ajuda de custo, quando ele ganha uma promoção, ou quando ele tem uma nomeação que muda o domicílio dele, ele recebe uma verba indenizatória, ele recebe um prolabore se eles dão aula de magistério, né? Quando eles têm uma atividade como professores, também recebem uma verba extra. Eles recebem uma gratificação caso eles aceitem trabalhar numa comarca em que ninguém quer trabalhar, em que nenhum outro juiz quer trabalhar, eles aceitam trabalhar nesse lugar, em cidade distante, cidade do interior, eles recebem uma gratificação por isso e vão continuar recebendo. Eles recebem uma indenização de férias não gozadas. Então, os juízes do Brasil têm direito a 60 dias de férias e quando eles não tiram esses 60 dias, eles podem vender uma parte desses dias e ter uma indenização por isso. Enfim, uma série de penduricalhos que continuam mantidos e a Eva está irritada por ter um corte em uma parte desses penduricalhos, não na totalidade. Vamos ver o que ela segue dizendo aqui nesse discurso indignado dela. Colegas estão deixando de frequentar gabinetes de médicos porque não vão poder passar consulta, outros estão deixando de tomar remédios, entendeu? Então a situação que a magistratura vive hoje é essa. Então, nesse ambiente tão pesado que a gente está enfrentando, onde nós não temos uma voz que se levante a favor de nós, é que essas duas palavras, elas tiram um pouco mais da negatividade que hoje permeia a nossa atividade. Desculpe o desabafo, mas realmente a nossa situação hoje é muito triste. É muito triste. Agora... Tá, vamos ver então na prática, no mundo real, o que é essa situação triste, né? Por que a nossa querida Eva, nossa pequena Eva, tá tão mal de vida, né? Vamos ver se ela tá mesmo mal de vida. Quando eu recebi esse vídeo, a primeira coisa que eu fiz foi tentar ver quanto ela recebe, né? Então, vamos ver aqui na prática o que diz essa nova resolução, né, do CNJ, mostrando aqui uma matéria da BBC News, aquela mesma de onde eu falei, de onde eu tirei a lista de penduricalhos. Então, a BBC fala que o Supremo Tribunal Federal aprovou na quarta-feira, 25 de março, uma série de regras que limitam os penduricalhos para os juízes e os integrantes do Ministério Público. O texto estabelece que o pagamento de verbas indenizatórias, como diárias, ajuda de custo para remoção e férias não tiradas, fica restrito a 35% do teto constitucional, que atualmente está em R$ 46 mil, que é o valor do salário dos ministros do STF. Também foi aprovado um adicional por tempo de carreira, de 5% a cada 5 anos, sujeito ao mesmo limite. Então, os juízes têm um aumento a cada 5 anos de 5%. Na prática, depois de todos esses cálculos e esses cortes, em alguns casos, os magistrados poderão receber até 70% a mais que o teto constitucional, considerando a soma do adicional com as verbas indenizatórias. Assim, os salários podem chegar a até R$ 78.822. Esse é o teto salarial, o novo teto salarial dos juízes do Brasil, e é por isso, por receber salário nesse nível, que a nossa Eva está reclamando. Mas eu achei isso pouco, isso aqui é uma ideia geral, né, de como fica a remuneração dos juízes, mas vamos ver quanto a Eva, quanto essa juíza de fato recebe. E foi o que eu fiz fazendo uma consulta aqui no portal de transparência lá do Tribunal de Justiça do Pará, e eu descobri que em março a Eva recebeu de salário bruto R$ 117 mil e um líquido de R$ 91 mil. Um salário altíssimo, obviamente que boa parte, ou a maior parte, a imensa maioria da classe trabalhadora brasileira jamais vai receber. E em fevereiro esse salário caiu um pouco, foi para 65 mil líquidos, ainda assim um salário, venhamos e convenhamos, muito, muito bom, né? E para minha surpresa, quando eu fui pesquisando em outros meses dos últimos anos, eu descobri que em dezembro de 2023, a Eva recebeu um salário líquido de R$ 499 mil e 590, ou seja, no mês
essa senhora ganhou o que eu, você e a maioria do povo brasileiro talvez jamais ganhe numa vida inteira de trabalho. Essa senhora ganhou em um mês e ainda assim ela está reclamando porque agora o máximo que ela vai poder receber é R$ 78.000 e, segundo ela, não é possível mais pagar contas, pagar médico, pagar remédio, porque esse seria um salário muito baixo pelo nível de trabalho que os juízes entregam no Brasil. Você vê o descolamento da realidade que essa senhora está passando, mas vamos seguir ouvindo o que ela tem a dizer, porque tem mais, não acabou ainda. A população vai sentir quando ela procurar justiça e realmente não tiver. Aí ela vai sentir e vai ver de que lado ela vai. Qual foi o lado que ela optou? Senhora, desculpe, mas infelizmente esse desabafo eu precisava fazer. Porque eu fico engasgado. A gente vem acompanhando essa narrativa dias e dias e dias e dias. E a coisa foi tão construída, foi tão alicerçada que hoje não tem como a gente dizer. Quanto mais a gente se defende, mais a gente é atacado. Infelizmente, hoje, fazer parte da magistratura não é mais sacerdócio. É crime. É crime hoje você ser juiz, porque você persegue, como eles falam, penduricários, verbas, cada vez mais verbas e mais verbas e mais verbas, para não fazer nada. Aqui, ninguém acha que juiz não faz nada, né? O juiz cumpre a sua função, né? A magistratura tem a sua função na sociedade, mas dizer que ser juiz é um sacerdócio, ninguém disse isso. Né? É uma autoimagem que essa mulher se faz de que ela está ali cumprindo uma função especial, como se ela fosse uma casta superior que estivesse fazendo um grande sacrifício pela sociedade brasileira. Acho que ninguém acha isso, né? Ninguém acha que juiz é sacerdote, muito pelo contrário. Quando a população brasileira, a classe trabalhadora brasileira precisa acessar a justiça, na maioria das vezes ela não consegue, né? Porque a justiça também tem o seu recorde de classe, a justiça também está a favor da burguesia, né? Muitas vezes esses juízes, como a Eva do Amaral Coelho, quando julgam um trabalhador, sempre favorecem o lado do patrão, sempre favorecem o lado das empresas, sempre favorecem o lado do Estado e nunca julga do lado do trabalhador, né? Nunca está do lado do trabalhador. Então isso que ela fala assim, a população brasileira, quando precisar da justiça, não vai ter a justiça, não precisa botar na condicional, não precisa botar no futuro. Isso já é o que acontece na prática. Na prática, quando o povo trabalhador tenta acessar a justiça, ele não tem uma justiça que julga do lado do trabalhador, na maior parte dos casos, né? Na maior parte dos casos, a justiça no capitalismo é uma justiça burguesa que defende a burguesia, os interesses dos patrões e dos ricos. E eu acho que o discurso da Eva ilustra muito bem isso, né? Mostra muito bem de que lado ela está quando ela faz esse discurso indignado por agora ter que receber o parco salário de R$ 78.000. É uma loucura, mas calma que piora e piora muito. Quando a gente sabe que todo trabalhador que faz um trabalho extra, ele ganha. Nós não temos esse direito. Nós não temos direito mais a auxílio alimentação, nós não temos direito a receber uma gratificação por direção de fórum, vão ser cortadas, já cortaram, enfim. Daqui a pouco a gente vai estar no rol daqueles funcionários que trabalham no regime de escravidão. Bom, é isso. Essa é uma juíza, uma desembargadora que em um mês de trabalho ganhou R$ 500.000 se dizendo, se comparando a um trabalhador escravizado. Isso é uma loucura completa, isso é uma maluquice, isso é uma desconexão absoluta da realidade da maioria do povo brasileiro. Ela está reclamando aqui de não receber hora extra. É mentira, né? Ela vai continuar recebendo por fazer serviços extras. E quem não recebe quando trabalha mais é a classe trabalhadora brasileira, né? Que tem quase metade da população ocupada no Brasil hoje. São pessoas que não têm direito trabalhista, são pejotizados, são uberizados. Você vai falar isso para uma pessoa que pega uma bike, pega uma moto e vai entregar
comida, vai entregar iFood, vai entregar Rappi e trabalha por 12, 14, 16 horas por dia. Você vai dizer para ele que você, do alto dos seus 78 mil reais por mês, tem que ganhar mais e não essa pessoa? Você vai dizer que essa pessoa, como todo trabalhador, ganha hora extra e você, que está no topo do funcionalismo público, tem que receber mais hora extra, tem que receber mais remuneração? Essa senhora está completamente alucinada, né? Eu acho que essa é a palavra. É um discurso totalmente alucinado que não leva em conta a realidade da maioria do povo brasileiro. E, para mim, o que é mais grave é isso que ela falou no final, de se comparar com um trabalhador escravizado. Isso aqui é uma loucura completa, é um descolamento da realidade que minimiza o que é a realidade infernal de um trabalhador que, de fato, vive em condições análogas à escravidão. E eu vou lembrar aqui, como lembrou o jornalista Leonardo Sakamoto, que o estado do Pará é um dos estados, é o estado que mais teve, historicamente, trabalhadores em situação, resgatados de situação análoga à escravidão. O Brasil, em 2025, teve 2,7 mil pessoas resgatadas de trabalho análogo à escravidão. Isso é um aumento em relação ao ano anterior e o Pará está sempre puxando esses números como um dos estados da federação que mais tem pessoas resgatadas de situação análoga à escravidão. É uma vergonha que uma juíza de um estado como o Pará fale uma coisa dessa, dê uma declaração dessa, minimizando e diminuindo a situação dessas pessoas que vivem o inferno capitalista, né? Elas são pessoas que não recebem salário, vivem em condições insalubres, não conseguem sair da situação de escravização. Hoje o Brasil tem mais pessoas escravizadas do que tinha quando a escravidão era legalizada. Então, quando a Eva do Amaral Coelho fala uma coisa dessa, ela está minimizando, diminuindo a dor e a gravidade dessa vergonha que a gente vive hoje no Brasil. Então, para mostrar para vocês aqui o que disse aqui o Sakamoto, né? Que é o fundador do Repórter Brasil, que é aquele site de jornalismo investigativo que há muitos anos cobre a situação do trabalho análogo à escravidão no Brasil. Ela dizendo que a declaração da juíza é uma declaração de quem vive, de quem sempre viveu na casa grande e que fecha os olhos para a situação do trabalho análogo à escravidão no Brasil. E aqui ele fala que ironicamente, o Pará é o estado com o maior número de resgatados da escravidão desde 95, quando o governo federal criou o sistema público de fiscalização e combate a esse crime. Gente como essas pessoas aqui, que uma mulher e 6 homens que vivem em condições péssimas de habitabilidade e que foram resgatados de uma fazenda depois de viverem em situação análoga à escravidão. Uma mulher que atuava como cozinheira, mas não tinha lugar para armazenar alimentos, que ficavam guardados em caixas e sacos plásticos sobre uma prateleira de madeira próxima ao teto ou espalhadas pelo local. Um local em que essas pessoas dormiam em camas improvisadas e em redes, em alojamentos improvisados de madeira e lona, de chão batido e sem paredes, o que permitia a entrada fácil de insetos e animais peçonhentos. É assim que vivem as pessoas que são submetidas à condição análoga à escravidão, e é esse o salário da juíza Eva do Amaral Coelho, que se comparou a uma pessoa escravizada numa declaração absurda que a gente não pode tolerar. E quando eu recebi essas informações, quando eu fui apurar todos esses números, né, e a folha salarial lá do TJ do Pará, eu fiquei praticamente um dia inteiro estudando esse caso, investigando, e na quinta-feira passada, quando eu fui publicar esse vídeo, né, que eu fiz baseado na minha investigação e baseado na dica daquela fonte, eu recebi a notícia de que a minha conta no Instagram tinha sido suspensa por uma série de outras
de outras situações que eu já falei aqui para vocês, mas eu não consegui postar lá no Instagram por causa da suspensão da minha conta. Então eu fiquei alguns dias tentando resolver essa situação, criei uma conta reserva e no meio desse período, uma newsletter especializada em direito acabou publicando a declaração da Eva e essa declaração, claro, teve muita repercussão. Eu acho que isso aconteceu no domingo e eu vi, né? Fiquei surpreso, mas eu imaginava que, como eu tinha demorado para publicar, alguém publicaria também. Mas a notícia da newsletter, o post da newsletter só dava a declaração da Eva, não mostrava quanto ela ganhava, né? Então o meu vídeo, por sorte, ele já tinha essa informação a mais. No jornalismo a gente fala que a gente consegue avançar num caso, né, numa matéria, numa cobertura, quando a gente dá uma informação a mais. E a informação a mais que eu acabei publicando foi o salário da juíza. E eu publiquei em seguida, publiquei na segunda-feira no Instagram o vídeo mostrando a declaração da juíza e mostrando o quanto ela ganhava. E quando eu publiquei isso no Instagram, isso bombou, repercutiu muito. Hoje tem quase 500 mil visualizações só nesse vídeo que eu publiquei em parceria com colegas, porque o meu perfil reserva também estava impedido de fazer publicações, mas deu muita repercussão e logo em seguida vários veículos, todos aqueles veículos, G1, Band, Poder 360, Estadão, UOL, todo mundo repercutiu as declarações absurdas da Eva junto com o salário que ela recebia. Então, eu estou contando isso para vocês para mostrar como o jornalismo investigativo, crítico, profissional e independente, mesmo feito assim por uma pessoa só, com a ajuda, claro, de parceiros e das fontes, é capaz de pautar também a imprensa nacional, né? Eu tenho certeza absoluta que primeiro a primeira publicação lá da Law Letter, que é aquela newsletter especializada em direito, e depois o meu vídeo dando a declaração acoplada ao salário da juíza, isso causou uma indignação e conseguiu pautar a imprensa comercial que passou os últimos dias repercutindo essa fala. Eu acho que essa história não acaba aqui. Obviamente a indignação e a revolta de todo mundo em relação a esse caso ajuda a denunciar o que está acontecendo, mas é preciso que a gente fique atento para que esses penduricalhos eles sejam ainda mais limitados, porque é um absurdo que uma classe profissional, mesmo que sejam juízes, políticos, enfim, toda a elite do funcionalismo e do serviço público receba acima do teto, porque o teto constitucional existe por um motivo, né? Para limitar, de fato, quanto um servidor público pode receber. E os juízes não são uma casta superior que pode simplesmente furar esse teto e receber uma série de remuneração, uma série de benefícios para aumentar a sua remuneração de maneira absurda. Eu espero que esse salário de 599 mil nunca mais aconteça. Eu espero, mas eu não tenho muita esperança, eu não tenho muita confiança de que isso vai acontecer. Eu acho que os juízes vão dar um jeito de continuar recebendo muito, mas a gente precisa ficar atento para fiscalizar e cobrar para que o teto constitucional seja respeitado. É isso, gente. Essa era a reportagem de hoje. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de dar o like, seguir o canal. E se você tiver ao seu alcance, se você quiser ajudar ainda mais a gente a profissionalizar, a melhorar aqui o canal, faça uma doação que pode ser pelo Pix ou pelo Apoia-se. E eu queria dizer que o vídeo de hoje ele foi editado pelo Lou, que é um camarada lá de Belém que está me ajudando aqui a estruturar aqui o canal. A gente fez uma parceria para fazer uma edição de baixo custo, do jeito que a gente consegue fazer, e eu quero muito remunerar adequadamente esse camarada, esse profissional que obviamente não ganha o que essa juíza ganha, mas que merece ser remunerado pelo trabalho que está fazendo aqui para melhorar o nosso canal. Então, se você quiser colaborar e quiser me ajudar a remunerar o Low e também outras pessoas que possam trabalhar aqui no canal,
eu te convido a fazer uma doação pelo Pix ou pelo Apoia-se. E se você quiser ajudar também, compartilhe esse conteúdo com amigos, com companheiros, com pessoas que possam querer saber o que está acontecendo aqui. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima reportagem.